Salve, pessoal! Então, segunda tomada, nós tivemos uns probleminhas na primeira tomada da aula, então vamos para a segunda tomada. E galera, é o seguinte, eu vou fazer a apresentação do curso de Teoria do Direito para vocês aqui, eu não vou me alongar muito agora, né? Mas só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a nossa primeira aula assíncrona, né? Então eu vou deixar sempre aulas gravadas para vocês e essas aulas vão ser parceiras das aulas síncronas, tá? Eu peço a gentileza de que vocês cuidem para assistir as assíncronas, não precisa assistir antes da aula síncrona, mas assistam e estejam presentes estejam presentes nas síncronas, né, nas aulas que nós fazemos via sala de debates, para que a gente consiga fazer o trabalho completo, tá? Então cuidem bem com isso. O que eu queria dizer para vocês hoje, né? A gente começou, agora todas as turmas já tiveram a primeira discussão comigo, a gente começou com debates, assim, eu ainda brinquei com vocês e perguntei no final da sessão, ficou claro o que a gente está tentando fazer nessa disciplina? Provavelmente não, né? Vocês ficaram com a caretinha, assim, muito gentis. Eu sei que não ficou claro, a ideia era essa. Na verdade, a intenção era que a gente mergulhasse de cabeça naquilo que é a experiência jurídica em determinada medida e começasse a trabalhar, cinzelar, aquilo que nós vamos chamar de uma perspectiva jurídica propriamente dita para nós, tá? O jurista ele tem que, como eu falei para vocês naquela sessão, ele tem necessariamente que operar dentro de um contexto muito próprio dele, tá? Que é o contexto de um olhar do jurista sobre o mundo, um olhar daquele que é formado em direito, não necessariamente aquele que é formado formalmente, né? Mas daquele que estuda, que pesquisa, que se intera, que explora o direito, e que por conta dessa exploração vai ter um olhar diferente sobre o mundo. E eu brinquei, dei alguns exemplos em algumas turmas. Falei, eu tenho o jardim, o quintal das minhas vizinhas aqui na frente, né? Eu posso olhar para esse quintal sob vários aspectos. Eu posso olhar literariamente para esse quintal e começar a fazer uma descrição de como elas estendem as roupas, do sol batendo, das aves, dos cãezinhos e tal. Eu posso fazer uma descrição lírica, posso fazer uma descrição poética. Eu posso olhar para esse lugar como um espaço produtivo. Eu posso olhar para esse lugar, por exemplo, como uma terra produtiva, que tem árvores frutíferas e assim por diante. Eu posso olhar talvez como um arquiteto ou como um engenheiro, pensando em como eu vou desenhar o espaço ou em como eu posso aproveitá-lo para construir outras, né, adendos às casas, né, as duas casas que estão ali na frente. Como eu também posso olhar como jurista e posso pensar na propriedade do terreno, na sua extensão, posso pensar na propriedade dos frutos dessas árvores, posso pensar na intimidade e na privacidade, né? Na medida que as janelas dos vizinhos cercam esse terreno. É, posso pensar nos direitos dessas pessoas, nesse direito à intimidade, posso pensar no direito à honra, posso pensar no direito à vida, no direito à moradia, eu posso pensar em tudo isso, tá? Então, assim, o olhar do jurista, ele é um olhar que, eu não vou dizer categoriza, eu não gosto desse termo, né? Mas ele me permite colocar certas lentes e olhar o mundo através delas, procurando compreender como direitos emergem e procurando entender como nós podemos garantir esses direitos e oferecer proteção para eles, tá? Isso não é uma definição, tá? É só para vocês terem uma ideia do que a gente fez ali naquela sessão. Então a gente começou com a discussão da Netshoes, né? E a gente enveredou para outras discussões a depender do grupo. Então a gente falou de poder de polícia, da própria condição, né, e da organização do poder de polícia. A gente falou sobre casos de direito penal, em outras ocasiões falamos sobre questões de tecnologia, em outros lugares falamos um pouquinho sobre a leitura da psicopatia à luz do direito. Então, assim, o que importa é que em todas essas ocasiões nós temos várias facetas, várias visões. E o que nós tentamos fazer nesse debate inicial é insinuar os primeiros traços de uma visão propriamente jurídica de mundo. Tá? Ela é um compromisso que nós assumimos, e eu ainda falei para vocês e repito, a pergunta mais fundamental dessa experiência é: as práticas colocadas são justas? Isso é justo, né? E isso referindo-se especificamente a algo que vocês vivam, uma situação que vocês têm em mente. Ainda brinquei com eles e falei, brinquei com uma das turmas, perdão, com alguns de vocês e falei o seguinte: eu me levanto para ir ao mercado, né, nas ocasiões em que eu preciso ir para comprar comida, e eu vejo uma família pedindo, sempre tem uma família, ou duas, ou três, ou várias pessoas ali pedindo alimento ali na porta, porque elas não têm como se sustentar. Eu tenho comida na geladeira e posso comprar comida lá a hora que eu quiser, e eles não têm. Isso é justo? Essa é uma pergunta a se fazer, e o direito lida com isso, né? A gente pode pensar, mas isso é uma discussão política. Pode ser, se nós quisermos olhar dessa forma. Pode ser uma discussão sobre a distribuição de recursos, uma discussão sobre ideologias, pode ser uma discussão, ela pode ser uma discussão sobre economia, sobre várias coisas. Mas no âmbito jurídico, ela é uma discussão sobre por que nós não garantimos a alimentação dessas pessoas.
ou a moradia, ou a saúde, quando a Constituição determina que nós somos obrigados a fazer isso. Mais ou menos, tá? Depois a gente vai ver como funciona, tá? Então, assim, esse é o cenário geral que eu tenho para apresentar num primeiro momento para vocês, tá? Hoje, nessa sessãozinha, eu tenho aqui uma apresentação e eu quero explicar especificamente o que que é o direito, tá? Só que veja, eu coloquei aqui já no subtítulo Noções Gerais, porque, como eu já comentei com alguns de vocês, não tem como definir o direito com clareza, tá? Eu quero começar a explorar alguns dos problemas dessa definição da maneira mais direta possível, tá? Vejam que as sessões assíncronas são mais longas, então geralmente eu levo entre 50 minutos e 1h20 numa sessão dessas. E aí eu peço a gentileza de vocês pegarem essas sessões e quebrarem em pedaços para vocês irem assistindo. Eu não vou fazer isso porque eu vou perder a linha de raciocínio se eu fizer. Tá? Ela tem uma continuidade. As disciplinas que a gente chama de propedêuticas, como essa aqui, disciplinas preparatórias do curso, pelo menos na visão que eu tenho delas, elas têm uma dinamicidade que impede a gente de fechar em blocos a disciplina. Né? Então eu vou falar alguma coisa na parte 1, no primeiro slide, eu vou precisar recuperar no quarto. E aí vai ficar muito ruim se eu quebrar isso em 4 vídeos, ou 5 ou 6. Então, a minha recomendação para vocês é que vocês peguem, vão assistindo e fazendo as anotações de vocês no tempo, né? E aí, quando vocês viram que encerrou um ciclo, vocês param ali, deu 10, 15 minutos, para, vai tomar uma água, faz outra coisa, assiste outra aula, lê outro texto, né, vai para outros compromissos e aí volta para assistir o próximo round, vamos colocar dessa forma, tá? E outra coisa, pessoal, deixem para mim, por favor, observações nos grupos de Whats, né? Quem não está nos grupos de Whats ainda procura o pessoal da turma, o pessoal no grupo de calouros, para entrar nos grupos de turma de teoria do direito, né? Deixem lá comentários sobre a sessão, se vocês gostaram, se ficou legal, se foi útil, tá? Que aí eu vou adaptando essas sessões, se já entenderam, olha, eu sou absolutamente maleável em termos de método, em termos de, né? Para a gente atingir os nossos objetivos, a gente vai trabalhando como for necessário, só preciso que vocês falem para mim, beleza? Dito isso, vamos a uma definição de direito e vamos ver se isso é possível para começo de conversa. Né? Uma definição de direito é um troço complicado para caramba, porque nós temos um leque muito vasto de elementos pertencentes a uma diversidade incrível de experiências jurídicas. Eu quero que vocês, eu não vou nem falar do lugar da experiência do direito por enquanto, eu só quero que vocês pensem em todos os povos, todos os grupos, etnias, nações, culturas que vocês conseguirem imaginar agora. Tá? Eu posso aqui enumerar os que vêm do topo da minha cabeça. Né? Os grupamentos pré-colombianos, aspas, descoberta, é horrível o termo descoberta, né? Mas da Ilha de Páscoa. Grupamentos guaranis, antes e depois da chegada dos europeus. A própria Europa, né? Que não tem uma experiência unificada nem de perto. Né? A Europa clássica, né? Sob domínio romano, que vai ter uma diferença, por exemplo, no que diz respeito às experiências jurídicas da capital Roma, ou né, do centro Roma, ou das zonas das províncias, por exemplo, e que vai ter mudanças radicais no seu tempo de existência. A experiência japonesa pré-restauração, a experiência japonesa pós-restauração, a experiência chinesa, a experiência da dinastia Zhou, da dinastia Han, a experiência de uma China pós global, como é que nós temos hoje, né, em que o Oliver Stunkel chama de civilização pós-ocidental, a experiência das comunidades da costa oeste da África, a experiência das comunidades do sul da África, enfim, tá? Não vou aqui continuar. Mas pensem nessa coleção absurda de culturas. Vocês querem simplificar a questão? Vamos simplificar um pouquinho e vamos colocar o polo. Experiência brasileira pré-ditadura e pós-ditadura. Vocês acham que tem diferença aí nas experiências jurídicas ou não? Olha, eu garanto para vocês que tem. Sempre tem. E isso é o complicador, a gente não tem. A experiência jurídica ela é descontinuada na maioria dos seus traços. Tem coisas que, de fato, são comuns à totalidade de experiências jurídicas que nós enxergamos. Há um certo quê de universalidade, talvez, a depender das adoções que nós fazemos. Eu vou partir do pressuposto de que tem só para a gente fazer um desenho inicial, tá? Mas isso também é questionável. Então, a gente tem alguma coisa que permanece, que permite definir certas experiências como experiências jurídicas, algo pode ser definido, portanto, como direito, mas tem muita diferença e é difícil achar o que permanece, muito difícil. Tá? Porque qualquer coisinha que você mude na experiência do direito, muda o todo.
Muda a fisionomia do todo, muda os resultados, é bem delicado. Nós vamos discutir isso mais a fundo. Por enquanto, eu só quero que vocês percebam essa variedade. E essa variedade, ela é, aliás, muito interessante, porque o termo direito, ele já surge, ele também tem uma história nesse sentido. O que nós chamamos de direito vai emergindo em sentido etimológico ao longo dos séculos, né? E essa experiência a experiência que coloca esse termo de forma central, ela não dá conta de eliminar os traços diferenciados e os traços polissêmicos, né, que o direito traz, que esse termo traz. Então a gente tem aquilo que nós definimos aqui como polissemia do termo, né? No texto que eu vou deixar para vocês do Santiago Nino, hoje mais tarde já vai estar lá para vocês, é um texto de 10 páginas, curtinho, ele já fala, olha, tem pelo menos 3 grandes significados para essa palavra direito, né? E muitas vezes o jurista se confunde com esse negócio e ele não consegue superar essas diferenças, ele não consegue superar essa barreira. Mas a gente já tem especificidades na nossa linguagem que permitem talvez olhar esses 3 ângulos de maneira bem separada. Quais são os 3 principais significados da palavra direito? O primeiro deles é o significado de experiência jurídica. Experiência jurídica, aqui eu junto experiência e fenômeno jurídico, já vou explicar por quê, mas experiência jurídica. Né? Experiência jurídica. O que é essa experiência jurídica? Você vai lá na esquina comprar, né, vai no mercado da esquina fazer suas compras, compra água, compra leite, compra, sei lá, cebolas, compra frutas e traz isso para casa. Isso é uma experiência jurídica. Né? Ela só não desperta, a linguagem jurídica não desperta se o acordo, o contrato, a compra e venda correr bem, porque não há necessidade. Aliás, a gente poderíamos ir mais além, na realidade trata-se de uma relação de consumo. Né? Eu não vou confundi-los aqui com isso, mas é uma especialização da compra e venda, é uma compra e venda muito especial chamada relação de consumo. Você está sendo consumidor dos produtos que o mercado vende. Então tem um desenho, uma arquitetura jurídica aí para isso, que vai visitar o contrato de compra e venda, mas vai especializá-lo mostrando que você assume o papel de consumidor, não só de comprador, mas de um tipo especial de comprador chamado consumidor. Tem um desenho jurídico que não aparece, a não ser que você precise reclamar os seus direitos de consumidor. Né? Então, nesse caso, a experiência que você está vivendo é uma experiência jurídica e ali tem direito. Né? Tem um ramo específico chamado direito do consumidor, né? Inclusive. Agora, aqui já emerge a segunda possibilidade desse termo. Né? Quando eu falo, você de repente comprou frutos lá, comprou a fruta estragada. Aí você volta à loja e fala, olha, eu quero meu dinheiro de volta, isso aqui estava estragado. Né? E aí começa uma discussão. Né? O lojista fala, você alega que eu te vendi estragado. Eu digo que você deixou isso em casa até estragar. Se apresenta a nota, ele fala, não aceito, você pode ter conservado isso mal. Não aceito, você pode ter substituído os frutos. Né? E aí começa essa discussão e você fala, olha, eu conheço meus direitos. Está aqui a segundo jeito de significar a palavra, o segundo significado, perdão, para essa palavra, o segundo uso para ela. E aí você diz assim, é meu direito ter esses recursos de volta, receber o dinheiro de volta, ou pelo menos ter a substituição do produto. É meu direito. E é sua obrigação, já que você está alegando que o produto está estragado, sua obrigação provar. Não é bem assim, tá? Mas existe a possibilidade de você exigir daquele que vendeu o produto que ele prove que o produto estava bom, porque ele tem mais facilidade para provar. Né? Isso chama inversão do ônus da prova. E é um recurso possível caso você peça para essa relação de consumo ser julgada por um juiz, para essa situação de indenização, de ressarcimento dos recursos ser julgado por um juiz. Tá? Mas isso é outra história, guarda lá por enquanto. O fato é você vai lá e diz eu conheço meus direitos, isso é meu direito. Esse é o segundo significado. Tá? E aí tem um terceiro significado, que é quando nós entramos, e aí vocês dão de cara com o seu Rafael lá falando o que é o direito. Né? E começando a dar 1000 exemplos de possibilidades ou fazendo debates com vocês. Né? O direito da faculdade de direito. Esse é o direito como ciência. Tá? Então, veja, a gente, como o Santiago Nino fala, a gente não precisa chamar tudo de direito, a gente tem locuções que diferenciam. Direito como experiência, a gente chama basicamente de experiência jurídica. Né? Direito como experiência jurídica. O direito como seu direito, a gente chama de direito subjetivo. Né? Direito subjetivo porque é o direito que o sujeito de direitos tem. Né? E em terceiro lugar, esse outro direito, que é o direito que a gente estuda na faculdade, a gente chama de ciência do direito. Tá?
Então, assim, veja que eu estou dando 3 exemplos. Na realidade, a gente pode disseminar muito mais locuções, porque a experiência é bem mais complexa. Eu posso falar em prática jurídica, eu posso falar em metodologia do direito, eu posso falar de vários ramos, várias outras possibilidades. Vamos ficar com essas 3 que elas definem muito claramente os lugares para onde nós queremos ir, né? E elas englobam as outras, né? Então, por exemplo, a prática jurídica está dentro da experiência jurídica, né? Então, experiência jurídica, direito subjetivo e ciência do direito, tá? Então a gente vê que legal. A gente quer uma definição de direito, já conseguiu 3, né? O direito como experiência, o direito como ciência e o direito como direito subjetivo, tá? Eu ainda não fiz as definições por óbvio, eu só acenei para elas, né? O que, que nós estamos fazendo aqui então? Né? A gente tem essas 3 definições, esses 3 lugares de definição, e eles têm uma dinâmica entre eles. Tá? E a gente tem que olhar agora para essa possibilidade dinâmica. Nós estamos fazendo ciência do direito. Toda ciência tem um método de exploração e um objeto a ser explorado. Tá? Então, a primeira definição que a gente exploraria, que é aquela que abre todas as demais para nós, seria a da ciência do direito. Né? O que, que é a ciência do direito? Ela vai ser definida, evidentemente, por esses 2 polos, um método e um objeto. Qual é o objeto da ciência do direito? Né? O objeto da ciência do direito é um outro ponto de confusão. Algumas pessoas dizem que o objeto é a norma jurídica. Então, o corpo de leis, de decretos, decisões tomadas, enfim, todo esse corpo, né, chamado norma jurídica. Outros vão dizer que não é a totalidade de normas jurídicas, mas é a possibilidade de tomar decisões diante de relações conflitivas ou difíceis. Tá? Outros ainda vão dizer que é, na realidade, a história dessas decisões, chamada jurisprudência. Outros vão falar que a gente está estudando a estrutura da sociedade. Outros vão ainda falar que nós estamos, a rigor, estudando uma cultura jurídica. Tá? Então, vocês têm aí um leque de possibilidades. Norma, decisão, jurisprudência, estrutura social, a própria cultura jurídica. Né? Vocês vejam o tamanho do leque que nós temos agora. Tá? Tem gente que vai falar que estuda ética e moral. O que, que eu penso ser mais acertado dizer? Por hora, eu diria o seguinte para vocês. Né? A ciência do direito ela engloba tudo isso que a gente está lendo aqui, inclusive a ética e a moral, muito embora muita gente discorde. Tá? A gente vai estudar isso também mais para frente. Mas, a rigor, tudo isso pode ser englobado por uma única grande definição, que é a definição de cultura jurídica. Então, o direito teria como objeto de estudo a cultura jurídica em sua existência. Ela estuda o que, que significa essa cultura jurídica, né? E é aí que está o meu ponto. Né? Ela estuda a cultura jurídica em sua existência, na sua dinâmica. Né? Não é só a cultura jurídica morta, né? Ficar pensando em como se escrevia um contrato em Roma, o que, que era ars dictaminis da modernidade, o que, que é usucapião, o que, que era laudêmio e aquele negócio todo. Não é isso. Tá? Aprende o palavrore, estuda a cultura jurídica, e olha que magnífico. Não, não é só isso. Tá? Não é só a cultura enquanto objeto de estudo puro, isolado. É a cultura em sua atividade. Né? A cultura como elemento que é visitado, revisitado, que compõe estruturas, agencia situações. Né? Não é cultura morta, em outras palavras. Né? Seria como se a gente dissesse assim, olha, vamos estudar a cultura brasileira? Vamos, né? Daí a gente começa a ler Machado de Assis, nada contra, né? Muito pelo contrário. E a gente fica pensando, isso é cultura brasileira e fica aquela coisa isolada. Ou você pega, lê Machado de Assis e vai descobrir como ele dialoga com a história da defesa, por exemplo, de direitos dos afrodescendentes. Como ele trabalha a questão racial nas obras dele, como isso influencia a nossa cultura, por que, que aquele momento legou algo para nós. Percebem a diferença? Para a gente entender melhor e para a gente se afastar de uma visão morta de cultura, nós vamos chamar esse objeto de estudo de fenômeno jurídico. Tá? Fenômeno jurídico. O fenômeno jurídico ele é, nesse sentido, exatamente a coleção de experiências, traços culturais, normas, textos produzidos, né, o corpus linguístico do direito, quer dizer, a quantidade de coisas que foram escritas e ditas sobre o direito e dentro do direito, práticas jurídicas, problemas, métodos, soluções. Isso é basicamente o que vamos chamar de fenômeno jurídico. Isso é o objeto de estudo da ciência do direito.
tá? E vejam que agora o fenômeno jurídico ele pode ter como alvos a experiência jurídica, os direitos subjetivos que estão dentro dessa experiência jurídica também, e tantas outras coisas, tá? Mas basicamente o nosso objeto de estudo é o fenômeno jurídico, tá? Eu só quero entrar em uma especificidade aqui, né? Fenômeno, quando a gente usa o termo fenômeno, o fenômeno ele diz respeito a todas as situações, todos os acontecimentos que nos cercam e que vão mostrando, vão gerando transformações no mundo que nos cerca, tá? Então, por exemplo, eu posso chamar, veja a diferença aqui, está ventando lá fora agora, né? Tem uma chuva leve caindo e está ventando lá fora. Então, há vento, né? Eu posso dizer que existe um fenômeno por trás desse vento, por trás, né? Existe um fenômeno climático aí. Veja que quando eu falo fenômeno, eu abri o leque, né? Eu não estou falando só do vento, eu estou falando do fenômeno climático. Porque o que isso quer dizer? Quando eu olho não para o vento e para a chuva, mas olho para o fenômeno climático, eu estou também pensando em suas causas, sua história, suas consequências, o quão típico esse cenário é, o quão atípico ele pode ser. Sim? Então existe um fenômeno. Então eu quero que vocês olhem agora para a situação jurídica. Eu não estou aqui sentado para estudar como é que você faz contrato de compra e venda. Eu estou sentado para estudar o fenômeno da compra e venda, o fenômeno do contrato. O que significa isso? Significa que aqui nós temos uma versão de um fenômeno que é muito mais amplo e tomou várias formas ao longo de várias culturas, vários momentos, vários espaços, vários lugares. Perceberam a jogada? Por isso eu insisti agora e brinquei com vocês em dizer, olha, cada cultura e cada época tem o seu direito, mas há algo que permeia todas as relações jurídicas e que faz com que elas sejam jurídicas. Perceberam a jogada? O nosso alvo, enquanto cientistas do direito, é descobrir o que permeia todas essas relações e as caracteriza. Tá? E aí a gente vai ver por que essas especificidades assumem certas roupagens, certos caminhos práticos na nossa realidade. Tá? Por que em Roma os pactos eram gerados, os contratos eram muitas vezes gerados no dia de Concórdia, que era uma deusa dos acordos, a deusa que vigiava acordos e pactos, a deusa da paz, né, por assim dizer. E por que hoje a gente simplesmente firma um contrato no cartório, vai lá, assina, ou põe testemunhas, ou registra no cartório e está resolvido o problema? Percebe a diferença? São essas as questões que vão surgindo. Por que o fenômeno é o mesmo? A gente está travando acordos para obter coisas que nós queremos. Por que a forma é diferente? O que garante? O que dá essa legitimidade nos dois casos? Percebe a jogada? É isso que a ciência do direito faz. É isso que a ciência do direito faz. Vamos falar de exemplos, porque o contrato é uma coisa, às vezes, é muito próximo, mas é muito distante. Vamos falar de outras coisas, então. Vamos falar de outras situações. Vamos falar de uma situação bem sensível para nós. Século XIX. Os africanos e afrodescendentes aqui presentes, escravos. E aí, de repente, nós entendemos que existe um processo através do qual nós alcançamos o fim da escravidão. E agora esses indivíduos que eram considerados coisas passam a ser considerados cidadãos de direito. O que aconteceu? Tem um fenômeno aqui. E um fenômeno de grande relevância, um fenômeno de grande humanização. Nós abrimos os olhos para uma monstruosidade que acontecia no nosso meio. E não foi de uma hora para outra. Isso levou séculos sendo discutido. O que aconteceu para que uma sociedade inteira começasse a abrir os seus olhos e entendesse que aquilo era uma monstruosidade? Para que ela, aliás, começasse a ouvir vozes que já clamavam isso e para que inscrevesse essa proteção no direito. Isso é o mais interessante. A gente pensa assim, bom, então agora foi abolido e daí mudou o regime, agora essas pessoas passam a ter direitos. É bem mais complicado do que parece. Se eu fosse estudar simplesmente a lei, eu ia pensar assim, bom, agora houve a abolição no final do 19, acabou a escravidão, essas pessoas são cidadãs e passam a ter direitos e acabou-se. Em nenhum regime em que a escravidão terminou, sobretudo por força de lei, houve uma assimilação, uma aceitação tão rápida de que esse indivíduo não era escravo. Tá? Pega, por exemplo, a experiência. Eu vou aqui me dirigir especificamente para a experiência norte-americana num primeiro momento. Já vou falar da brasileira de novo. Na experiência norte-americana, por exemplo, não era incomum que estados
que tinham abolido a escravidão recepcionassem fugitivos de estados que ainda tinham escravos. E quando esses fugitivos se instalavam lá, eles passavam, né, a receber os direitos de cidadão e eram protegidos. Só que era muito comum ver pessoas que promoviam o apresamento desses escravos, ex-escravos fugidos e levassem de volta e vendessem como escravos para outras pessoas ou devolvessem aos seus donos. E a partir do momento em que eles eram capturados num estado que proibia a escravidão, eram levados para outro, eles chegavam no outro estado e lá eles tinham o direito de vender a pessoa. Isso chegou a julgamento na Suprema Corte. Adivinham que a Suprema teve uma situação de apresadores que prenderam um sujeito que tinha fugido para o estado de Nova York e levaram de volta para o sul vendendo como escravo. Se esses caras tivessem sido presos no estado de Nova York, eles teriam sido presos por sequestro. Como eles foram presos já no sul, eles alegaram que eles foram presos indevidamente porque eles eram apenas comerciantes praticando a devolução e venda de escravos fugidos. E adivinha o que a Suprema Corte deles decidiu? Que eles estavam certos. Percebem? Nunca é tão simples assim. A lei ela te dá ela vai te dar uma solução simples e direta, mas ela é uma peça da engrenagem. Se eu for olhar só para a situação, eu limito minha visão. O fenômeno jurídico é muito mais complexo. Ele tem causas, ele tem consequências, ele tem uma história. Para isso que esse termo fenômeno foi trazido à tona, né? Eu posso aqui ficar mais técnico, eu não quero fazer isso agora porque não é momento. Mas eu poderia falar, o fenômeno, ele é produto, quando ele é abordado diretamente, ele deriva de uma linha de pensamento chamada fenomenologia. E a fenomenologia, ela vem para as ciências humanas especificamente para endereçar um problema. As ciências humanas, notadamente aquelas que mexem com valores éticos, morais, elas tendem a esquecer que todo tipo de valor tem uma história. E que, portanto, esse valor precisa ser enxergado no seu encaixe concreto. Tá? Não é só ser honrado, é entender que se tu, por exemplo, a honra é uma coisa boa, não é? E ela está, inclusive, incrustada no ordenamento jurídico. A defesa da minha honra permite, quando ela é lesada, eu busque indenização. No nosso caso, é assim que o universo funciona. A honra não é uma coisa errada, é uma coisa boa, é uma coisa legal. Só que tem um problema. Nem sempre a honra é utilizada como argumento ou fundamento para relações saudáveis. Se diz assim, lesaram a honra do Rafael, alegando que ele é um mentiroso quanto mais, que é um sujeito que desvia a verba de todos os lugares por onde passa, é um agressor, é uma pessoa que bate nos outros. Me caluniaram, me difamaram e, portanto, acabaram com a minha honra. Eu posso processar e obter uma indenização. Agora, vocês achariam certo que eu fosse defender a minha honra lavando-a com sangue? E alegassem da legítima defesa da honra? O STF decidiu em não poder mais utilizar a legítima defesa da honra em ações penais. Ou, como existe em países hoje ainda, hoje, tá? Você acharia certo que uma mulher fosse morta porque ficou sozinha com um rapaz num campo de trigo sem fazer nada, e mesmo que tivesse feito, tá? Mas sem que nada acontecesse, a não ser uma conversa entre os dois. O rapaz foi ameaçado de morte, a moça foi espancada até a morte, porque a família se considerava desonrada e o único jeito de restaurar a honra era surrar a moça até a morte. É um argumento legal, é bom? Vejam, honra como palavra seca, lindo. Vai olhar como ela é aplicada para ver se funciona bem assim, tá? O fenômeno jurídico ele exige que nós encaremos história, causa, consequência, concretude. É disso que nós estamos falando. Ainda brinquei com vocês e falei lá pelas tantas. Princípios são maravilhosos, mas é preciso saber aplicá-los, é preciso saber instrumentalizá-los. Tá? Essa é uma das nossas grandes discussões. Então nós temos aí aquilo que chamamos de fenômeno jurídico. Né? O fenômeno jurídico basicamente é a coleção de experiências jurídicas encaixadas em um processo histórico de causas e consequências, né? Então causal consequencial concreto. Tá? Também não dá para dizer que só a concretude vale, tá? Nem todas as coisas são explicadas só por uma organização material. A honra não é produto só do momento da história, não é produto só do que vivemos. Ela é um legado e existe um princípio por trás disso. Da mesma maneira, né? O valor que protege, defende pessoas contra a escravidão, contra a semi-escravidão, contra as práticas de escravidão disfarçadas, aspas, que existem nos interiores do Brasil hoje, não é só uma questão contra, em oposição a algo que vivemos. Ela é um legado, ela tem valores, ela vem de uma herança e existe um enfrentamento. Toda a luta contra a discriminação hoje, ela não vem do nada. Ela é um legado.
E tem legados diferentes em países diferentes, por isso enfrentamentos diferentes. Não pense você que você vai pegar Djamila Ribeiro e vai encarar Djamila Ribeiro na vida dela e na época dela lutando contra preconceito como a Angela Davis lutou. Não que elas não tenham aparentados, mas as lutas são diferentes, os discursos são diferentes, as épocas são diferentes, os olhares são diferentes. Percebem? É mais ou menos essa ideia, tá? Veja, o fenômeno jurídico ele tem várias dimensões possíveis, tá? E essas dimensões, elas trazem à tona tudo isso que nós estamos debatendo agora. Tá? Então, quanto objeto de estudo da nossa ciência, essas dimensões elas podem nos levar para lugares de implicação prática, para uma recuperação do passado, para uma influência geral para aquilo que nós queremos ver daqui para frente. Né? Em parte, aquela exploração que nós fizemos da situação da Netshoes fala um pouco sobre essas dimensões, o enfrentamento do novo, né? nessa, nessa, nessa relação, nesse conjunto dimensionado de experiências novas. Né? O fenômeno jurídico, portanto, ele tem. A gente pode olhá-lo por vários ângulos, essa é a questão. Tá? E, em parte, a perspectiva do jurista é isso, é mergulhar nesse fenômeno e conseguir ser capaz de caminhar por esses vários ângulos, por essas várias facetas, de modo a conseguir obter as respostas mais frutíferas para a situação conflitiva, para o problema, para a dificuldade operacional que está diante dele. Tá? Veja, uma dimensão que é a mais típica, aquela que nós olhamos talvez com mais proximidade, ela diz respeito à vida individual, a dimensão que nós chamamos de dimensão individual. Aí, tá? Essa dimensão individual, ela taxou a ideia por muito tempo de que o direito seria, na realidade, um- 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 uma maneira de você regular, de você regulamentar o comportamento humano. Eu cheguei a tecer esse comentário em alguns dos grupos, né, durante os debates. Não tem coisa mais complicada que isso. O comportamento humano ele não é integralmente regulável. Né? Então, na dimensão individual, de fato, existe um lugar do direito em que ele regula o nosso comportamento. Né? Essa visão, ela é uma visão ela é uma visão do idealismo germânico, né? E, e enquanto visão idealista, ela traz consigo alguns traços muito característicos. Né? Eu me refiro mais especificamente aqui ao pensamento filosófico do Hegel, notadamente quando ele escreve a filosofia do direito dele. Né? O Hegel ele entende que existe uma construção comportamental do indivíduo, e essa construção comportamental ela começa na família. E a família educa essa pessoa moral e eticamente para que quando ela saia para o meio dela, né, para a sociedade, aquilo que ele vai chamar de sociedade civil, nos espaços que são ocupados por todo mundo, essa pessoa tenha consciência de que ela vai perseguir seus interesses, mas ao persegui-los ela também compreenda limites, para que ela não atropele as necessidades e demandas dos outros. Né? Se ela foi mal educada em casa, ela sai e ela vira um predador social, ela começa a atropelar todo mundo, fere, ela é ferida. Né? E aí o que acontece é que essa pessoa precisa de uma regulação externa, e essa regulação externa apareceria na forma do direito. Né? Então aparece na forma das leis, né? Grosseiramente falando. Isso porque o Estado é o último guardião da ética na cabeça do Hegel. Né? Eu não preciso nem falar para vocês quanto equívoco tem aí, que a coisa não funciona assim. Isso ficou mais do que claramente demonstrado na primeira metade do século XX, quando o Estado promoveu, principalmente o Estado alemão, né, promoveu sérios abusos, ao invés de ser o defensor da ética que deveria ser. Então, assim, o que, que acontece, né? Ele tem essa visão muito individualista, né? E essa visão ela é consolidada. Olha, existem comportamentos e nós temos que regulá-los, né? Porque se eu deixar esses comportamentos em aberto, nós estamos basicamente criando selvagens, né? Desculpe o uso do termo, porque esse termo é perfeitamente inadequado para isso, mas eu vou usar porque ele faz parte do ranço desse pensamento idealista, né? A condenação do selvagem, a inferiorização do selvagem, usar o termo selvagem para taxar alguém e para inferiorizar. Mas é basicamente isso. Esse pensamento inferioriza o indivíduo sem controle, chamando bárbaro, chamando selvagem, e dizendo que esse indivíduo sem controle não tem lugar numa sociedade.
Tá? E não é tão simples assim. Mas aí o direito aparece como essa força que regula comportamentos. É por aí? Não. Isso é muito limitado, mas extremamente limitado. Primeiro, porque o direito não precisa regular comportamentos quando já existem estruturas éticas e morais compreendidas e edificadas coletivamente que dão conta de, digamos assim, gerir o fluxo de relações. Eu iria mais longe, a gente não precisa nem falar em ética e moral em sentido puro e simples, a gente pode falar em empatia e uma consciência de alteridade, né? Porque a gente não é regulado para agir, né? Sobretudo nas sociedades de hoje. Nós somos compelidos a olhar o mundo pelos olhos do outro, nós somos compelidos a entender o mundo com o olhar do outro e aí a gente age de acordo com as necessidades do outro também, né? Equilibrando as nossas demandas e necessidades e as do outro, em respeito ao outro. Então tem muita coisa que não precisa nem passar pelas mãos do direito. Então, regular o comportamento humano é uma coisa meio dúbia. Pode ser uma dimensão, aparece de fato, ela aparece em alguma medida. Mas ela não é a essência do direito, ela não é aquilo que capacita o direito em sentido próprio. Outros vão dizer assim, não, mas peraí, então não, tá, essa dimensão individual fica meio descartada. Vamos falar então de uma dimensão social, coletiva? Maravilhoso, tem? Claro que tem, né? Aí os autores vão dizer assim, né, muitos pensadores vão dizer assim, Robinson Crusoe, por exemplo, em sua ilha isolada, não precisava das leis, né? Tem um texto do Gilles Deleuze que é maravilhoso, assim como diz o meu professor de escrita, delicioso, né? Eu uso esse termo muito, eu acho maravilhoso ele usar esse termo. É um texto delicioso em que é um texto, ele está dentro de uma compilação chamada A Ilha Deserta, né? Hum. E a Ilha Deserta ela tem como, né, ele usa a representação fundamental do ovo, né? Na Ilha Deserta para explicar que tem certas coisas que não precisam de uma geração múltipla, elas podem ter uma geração una, um ponto geracional. Como assim? O ovo, evidentemente, a gente sabe que um ovo galado, como o próprio nome diz, precisou de dois para ser galado, né? A galinha que pôs o ovo e o galo que foi lá e galou, né? Mas quando a gente olha o ovo, o nosso primeiro impacto é que a criaturinha que nasce do ovo, o pintinho que nasce do ovo, ele nasceu do ovo. Era um ponto, né? E por que eu estou falando isso? Porque ele faz essa comparação a Robinson Crusoe. Ele diz assim, as pessoas falam que o Robinson Crusoe não precisava de leis, não precisava de regulação na vida, não precisava de nada disso, porque o Robinson Crusoe estava sozinho, não precisava regulamentação na vida dele, porque ele não está lidando com ninguém até a chegada do Sexta-feira, a descoberta de outras pessoas, outros indivíduos nas redondezas, né? E aí, nesse momento da vida dele, ele poderia viver do jeito que ele quisesse. E, no entanto, o Deleuze fala, ele se veste. No entanto, ele constrói abrigos. No entanto, né? Lógico, despidas as demandas dele, então ele plantar para comer e tal, ele constrói casa, ele constrói uma casa de veraneio para ele lá pelas tantas, ele faz trajes de pele de bode, ele faz um guarda-chuva para si mesmo, então ele usa, ele constrói naquele espaço toda uma coleção de artefatos sociais. E ele tem vergonha de ficar nu, ele está desabituado, então ele segue certas regras morais, ele segue certos regramentos, ele tem em essência uma experiência que transcende, ela vai do moral ao jurídico. E ele está sozinho. Tá, mas por que isso então? Ele entende aquilo como dele. Né? A ideia, a noção de propriedade está tão encruada nele que ele entende ele como dele. Mas de onde vem isso? Desse ovo que ele é. Ele traz consigo os valores da sociedade dele e eclode esses valores para fora. E os valores jurídicos, o fenômeno jurídico está presente nele, está respirando o fenômeno jurídico. Ele está sempre com um pé no mundo que ele deixou, mesmo que ele não tenha esperança de voltar. Né? E ele pensa, não, então agora isso aqui é meu, é um outro lugar, né? Eu estou estendendo aquele ordenamento jurídico, aquela civilização para cá. Tá? Certo ou errado, não importa, mas então a gente fala sobre um fenômeno coletivo, dizendo, olha, a coletividade define, a individualidade não precisa, ela prescinde do direito. Não. A coletividade é mais uma dimensão, mas ela não prescinde, de modo algum. Né? Quando o indivíduo está sozinho, ele não prescinde da experiência jurídica, não é assim que funciona. A experiência jurídica ela também é produto reflexivo. Aí tem alguns que vão dizer assim, tá, mas então não é dimensão individual, não é a dimensão coletiva, então deve ser a dimensão institucional. Olha, o que a gente entenderia por instituições? Né? Organização social, a estruturação em órgãos governamentais, né? Instituições propriamente ditas, no sentido de é, é, lugares ou estruturas operacionais que oferecem serviços, que trazem garantias, que mantêm certas rotinas, né? Então isso seriam instituições, né? Eu não preciso nem dizer que não está limitado a instituições, né? A gente está aqui em diálogo, tem uma instituição chamada Universidade Positiva, existe uma instituição chamada Universidade que tem regramento próprio,
mas o diálogo pode independer da instituição, e ele está permeado por relações jurídicas. Então, que raios de elemento define ou soma essas dimensões todas, né? Existe um lugar que soma essas dimensões todas, e esse é o ponto. Não é a regulamentação do comportamento, não é a regulamentação das relações sociais, não é a regulamentação institucional, não é a regulamentação moral ou ética, não é nada disso. Tudo isso são dimensões do fenômeno jurídico. Mas o fenômeno jurídico tem um objetivo fundamental, um objetivo essencial, qual seja impedir em qualquer das suas dimensões a geração de um conflito incontrolável que traga a destruição delas. O Santiago Nino vai dizer assim: o direito tem como objetivo resolver conflitos. Eu iria mais longe. Não é todo conflito que o direito quer resolver. Em alguns momentos, o direito quer gerar o conflito mesmo. Ele quer causar para poder resolver um problema mais profundo e endêmico, um outro tipo de conflito mais profundo, uma outra relação de adoecimento mais profunda que está no nosso meio. Eu diria, o direito ele quer de fato resolver os conflitos mais letais, os conflitos que corroem as relações individuais, sociais, morais, éticas, institucionais e existenciais. É isso aí, senhoras e senhores. Quando vocês entraram nessa faculdade, vocês fizeram mais do que escolher uma profissão. Vocês se posicionaram como uma grande linha de defesa diante daquilo que corrói o nosso mundo. Pensem bem. Essa é a responsabilidade do jurista. Guardar, defender e remover do meio todos os elementos conflitivos que destroem, que destituem de sentido humano as nossas existências, as nossas coletividades, as nossas consciências individuais e por aí vai. Ok? Vocês não são obrigados a concordar com essa definição. Essa é a definição a qual eu chego. Tá? E tem mais detalhes aqui. A gente precisa discutir isso muito mais a fundo. Tá? Isso aqui é só uma discussão muito breve. Bom, e aí a gente tem então a natureza tripla desse fenômeno. Né? Eu vou passar aqui mais rapidamente, né, que a gente já deu uma peneirada nisso, mas é essa experiência, né, que diz respeito. Quando a gente fala experiência, a gente está justamente falando sobre tudo aquilo que nós podemos vivenciar e que permite a gente transformar o mundo e aprender com essas transformações. Isso é uma experiência, né? É tudo aquilo que eu vivo, transformando meu espaço e aprendendo com essas transformações, ou seja, transformando meu espaço, transformando a mim mesmo. Isso é uma experiência. Tá? Experiência jurídica transforma. A gente fala, não, mas ela parece tão estática. Quando você vai falar, por exemplo, sobre passivo trabalhista. Então a pessoa trabalhou e ela tem lá direito a um número de horas que não foram pagas, e, por exemplo, e ela vai e cobra essas horas. Você não está tentando manter uma relação. Em certa medida, sim, mas ela é uma experiência transformadora em um nível, pelo menos. Né? Ela tenta mostrar que as práticas da empresa que não pagou as horas, por exemplo, estão equivocadas e tenta transformar esse espaço. Tenta ao mesmo tempo transformar a condição de injustiça na qual se encontra o indivíduo que faz a cobrança, para que ele passe, para que ele consiga restaurar aquela condição justa. Tá? Mas essas transformações fazem voltar aquilo que chamam lá de status, ou statu quo ante, né, que seria o latim mais fiel, pelo que eu entendo. Pelo que me disseram, na verdade. Né? Mas tá voltando às origens e assim por diante. Olha, aí a gente entra numa discussão existencial, não vou entrar nela aqui agora, mas é assim mesmo. As transformações elas não existem para trazer o novo, as transformações existem para evocar o primordial. Pelo menos as boas, né? Não há nada de novo sob o sol, né? A frase que o professor Alexandre repetiu numa reunião que tivemos esses dias, nada de novo sob o sol, né? E é exatamente isso, nada de novo sob o sol, todas as coisas se repetem, todas elas são iguais em alguma medida. Existe algo de comum em todas as experiências jurídicas da história, em todo fenômeno jurídico. Por isso ele é o fenômeno jurídico, né? É... Vejam que eu não vou entrar nessa discussão. Eu quero muito, né? Tá? Já estou coçando a língua para entrar nessa discussão aqui com vocês, propor, ouvi-los. Mas é que ela é uma discussão abstrata e ela não é um momento para ela. Uma outra hora, talvez eu deixe alguma outra coisinha para a gente iniciar essa discussão, se vocês estiverem afim. Daí a gente bate um papo, eu escuto vocês. Mas as grandes, as melhores transformações não são aquelas que trazem o novo, mas aquelas que revelam o original, o essencial no coração de cada um de nós. Tá? Eu penso, pelo menos. Né? A prática. A prática jurídica a gente costuma denominar trazendo à tona
as circunstâncias de exercício corriqueiro das nossas profissões, né? Aquilo que nós vamos fazer quando nós pegarmos o nosso arsenal técnico e teórico e usarmos esse arsenal técnico e teórico para promover uma exploração que busque resultados, né? O professor Ricardo Fonseca tem uma observação que eu acho fantástica. Ele foi nosso professor e ele tem uma observação que eu acho fantástica. Ele diz assim: é muito bom que nós conheçamos as intenções, o fundamento, os princípios do que fazemos. Isso é absolutamente imprescindível. Mas nunca se esqueçam, sem elementos técnicos, o princípio não pode ser levado a cabo, ele não pode ser concretizado. Não basta saber o que fazer, é preciso saber como fazer, né? Existe inclusive um mapa que os psicólogos cognitivos colocam para nós, né? O que você faz quando você tem um sonho? Você visualiza esse sonho, né? Você aciona a parte do teu cérebro que permite imaginar coisas. E ali você concretiza e se imagina vivendo a situação ideal que você construiu, o processo que você compôs, ou imagina o trabalho que você queria ver realizado, já realizado, como é que vai ser e tal. Aí chega uma hora que você tem que sair desse sonho e você tem que olhar para a tua situação atual e dizer como é que eu chego lá para si mesmo. O que eu preciso para chegar lá? Isso é essencial, isso, isso e isso. Então, para sair daqui, eu sei que eu preciso agora, que falta-me fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa. E aí você passa a fazer essas coisas e estimula-se, porque vai chegar uma hora que o bicho vai pegar, a coisa vai apertar e vai ficar difícil de fazer para você poder fazer a travessia e chegar lá na outra ponta. Então a prática ela diz respeito a isso. A prática é o que você vai fazer todo dia. A prática é o que você vai. Ah, eu quero ser advogado. Ok, o cara chega no teu escritório e fala: eu tenho um estacionamento, quero alugar esse estacionamento para uma outra pessoa trabalhar nele, só que eu não quero que ela faça reformas excessivas. Faz um contrato para mim que permita que eu alugue, só que não permita a pessoa fazer alterações excessivas lá dentro. Tá? Ah, eu tenho um carro, sofri um acidente, agora eu preciso, né, o carro bateram no meu carro, eu preciso cobrar, eu não tenho seguro e eu preciso cobrar isso da pessoa que bateu no meu carro. Ou a seguradora não quer pagar o meu sinistro. Aconteceu um incidente, né, e furtaram o meu veículo, a seguradora está alegando que não vai pagar porque eu cooperei para o risco, me ajude. Isso é prática, né? Ou, né, se a gente for falar de questões que são mais sensíveis em termos principiológicos, tá? Eu não vou ficar aqui fazendo questões muito viscerais, mas só para vocês terem uma ideia. Chega uma mulher, por exemplo, fala para vocês: olha, eu fiz uma denúncia, eu quero participar como assistente no processo porque eu sofri a agressão do meu companheiro, eu preciso que você me ajude e eu preciso também entrar com uma ação de divórcio porque eu não quero mais ficar junto. Não quero mais ficar junto dele. Guarda dos meus filhos. Né? Então, questões mais delicadas, né? Questões que estão emergindo de uma forma mais delicada. Sofri difamação, sofri calúnia, quero indenização. Enfim, né? Tem questões e questões e questões e questões. Né? A prática exige isso. Para mim, veja, esse é um dos cursos mais maravilhosos. Eu não queria entrar nesse curso, eu falei para vocês em alguns dos grupos. Eu entrei a forceps e eu me apaixonei por ele. Por quê? De todas as ciências humanas, me parece ser aquela que mais permite militância e engajamento. Ela é uma ciência maravilhosa. É uma ciência em que você vê o problema, você se apaixona, teu coração inflama por ver a situação e você pode fazer alguma coisa. Isso é maravilhoso, porque ela te dá o arsenal para você fazer. E por fim, né, o aspecto da teoria e da ciência. O aspecto teórico que nós temos aqui, ele é um aspecto que eu já comentei com vocês, ele tende a ser mais pragmático. Nem sempre foi assim. E quando não é assim, essa teoria vira um perigo, porque nós começamos a querer forçá-la goela abaixo das relações materiais. E aí fica uma coisa super esquisita, porque nós começamos a ver um mundo maquiado e a gente começa a atrapalhar o funcionamento social, o funcionamento econômico, o funcionamento político, o funcionamento humano das coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Querem ver um exemplo? Existia em Priscas Eras um conceito chamado mulher honesta. Esse é o feijão com arroz. Todo mundo fala desse assunto. Então, por exemplo, se uma mulher, olha que coisa horrível, tá? Se uma mulher sofresse algum tipo de violência sexual, uma pergunta que aparecia era mulher honesta? O que significa ser mulher honesta? A mulher cordata, casada, a mulher que, se não for casada, anda com muito recato, veste-se adequadamente, não anda em vizinhanças não recomendáveis, isso fica a critério, a encargo do julgador definir, geralmente um homem. É, mulher que não nem sequer dá a impressão de ter flertado com alguém, e por aí vai. Tá? E aí vocês pensem no que isso era um aparelho, era um instrumento utilizado dentro do direito. A Aline, como eu coloquei agora há pouco aí, falou sobre a questão do adultério, né? Dizendo que o adultério era crime. Sim, de fato, adultério era crime. Sim.
Também teve uma época em que se um homem pegasse a sua companheira, sua esposa na cama com outro, podia matar os dois alegando legítima defesa da honra. Falei agora há pouco aí que o STF excluiu a possibilidade de você usar esse argumento. Agora! Excluiu. Agora! Então pensem, né? Às vezes a gente inventa umas coisas assim, querendo defender valores estapafúrdios, valores que não são valores ou que não são virtuosos minimamente, ou inventa alguma coisa que não funciona, né? Eu falei para alguns grupos aí do jogo do bicho, é proibido, é crime, daí todo mundo joga, ninguém liga. A gente vai ver por que que isso acontece depois, tá? Tem coisas contra as quais não se luta, tá? Eu penso o seguinte, tem coisas contra as quais nós devemos lutar, não importa o quão resistente a sociedade seja, eu penso. Mas tem outras contra as quais não tem cabimento lutar. Elas fazem parte da experiência humana muitas vezes e é necessário que nós compreendamos. E tem coisas contra as quais lutar é insano, né? Porque você está sendo literalmente desumano quando luta contra essas coisas, né? Ou quando se posiciona de certa forma, né? Como por exemplo, mulher honesta. Ok? Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, é, tem várias razões para isso acontecer, mas isso é só para mostrar. A teoria ela tem que estar implicada para a prática. Nesse sentido, sou bem pragmático, né? Literalmente assim, e filosoficamente, para colocar dessa forma, né? Buscando aqui a definição filosófica de pragmatismo. Pragmatismo entende que toda construção intelectual tem que necessariamente estar vinculada à resolução de uma circunstância de um problema material. Tá? Enquanto ciência, o direito ele tenta assambarcar esses elementos. Isso aqui tem altas e altas discussões. Nesse mesmo momento, aqui eu estou discutindo, não agora, né, mas nesses dias, estou discutindo com um colega que está estudando o Max Planck, e a gente tem debatido muito a questão do papel do direito. Ele tem uma visão bem fenomênica e bem concreta nesse sentido do que é a teoria do direito. Eu tenho uma visão um pouco diferente da dele, mas a gente tem debatido muito como a gente produz a teoria e como a teoria encaixa nessa visão científica que nós temos, né? E o que, que significa você ter uma visão de ciência que muitas vezes distorce determinadas figuras instrumentais, é a hipótese que ele levanta, né? Fazemos importações de teorias e não conseguimos alojá-las adequadamente. Vem a pergunta se nós temos uma ciência total do direito ou se cada lugar produz a sua por conta das particularidades da experiência. Ele tende, pelo que eu entendo da visão dele, a acreditar que sim, que cada lugar produz a sua ciência. Eu acredito no contrário, ciência é uma só. A verdade é uma só, a ciência é uma só. E aí existem variáveis, e se a gente não conseguiu superar a barreira das variáveis, é porque a gente não pensou o suficiente sobre o assunto ainda, né? Ou porque talvez não haja momento, não haja massa crítica para pensar, mas não é assim que funciona, não dá para descartar. Aí, lógico, são visões diferentes, mas aí a gente tem toda uma discussão sobre o que é essa ciência e como ela opera, né? Tem outra discussão que já é um pouquinho velha, tem uns 20 anos para mais aí. Será que nós temos uma ciência do direito unificada ou várias ciências jurídicas dentro da ciência do direito? Uma ciência para o direito penal, uma para o direito civil, uma para o direito tributário? Porque os princípios desses ramos eles são tão distintos que bem pode ser que nós tenhamos várias ciências, né? Eu penso que não, eu penso que existem teorias e uma ciência só por uma série de razões, né? Porque a estrutura da teoria e a estrutura da ciência são muito diferentes, né? É, Enfim, né? E nada impede que você tenha teorias dentro da mesma ciência que operam com regras diferentes e com elementos diferentes. Cada teoria tem suas regras e seus elementos, né? Mas isso aqui desde a discussão de metodologia, a gente vai entrar lá em Hilakatos, Karl Popper, Friedrich Müller, esse povo da metodologia do direito que avançou, mas não avançou muito. Isso a gente vai ver mais no final do curso, lá não tem por que ver agora, tá? Veja, quais são as raízes do direito? Isso aqui a gente vai ter tempo para discutir, a gente vai discutir a teoria das fontes logo na próxima semana. A gente vai recuperar esse tema. Mas tem uma coisa, só quero fazer um desenho geral aqui para vocês terem uma ideia de uma grande mudança, uma grande, grande, grande mudança que aconteceu e que caracterizou o direito como nós o conhecemos hoje, né? Até o final do século, até dos séculos 19 e 20, a tendência na produção do pensamento era entender que nós somos capazes de compreender as coisas e a nossa compreensão ela é passiva em certa medida, né? Ela não, nenhum tipo de compreensão científica até esse período vai ser entendido como sendo reativo. A compreensão científica ela te permite com o tempo, você contempla e faz as suas anotações. Você vai lá, disseca o sapo e anota sobre o corpo dele. Você vai lá, compreende a operacionalidade da sociedade, faz suas anotações de regrinhas. E é isso, né? Só que no final do 19, início do 20, a gente começa a encontrar filosofias da ciência que começam a entender o processo de produção científica de uma forma diferente. Produção científica, desculpe, de uma forma diferente. E esse processo ele começa a ser enxergado como sendo resultado, sem dúvida, de observações passivas, mas como também sendo dirigido muitas vezes pela ação.
né? E agora, isso chega assim, nesse primeiro momento é interessante porque nós começamos a perceber o Bergson, por exemplo, o Bergson, né? Ele tem uma visão muito curiosa da cognição. Ele vai dizer assim, né, da cognição é a nossa capacidade de conhecer as coisas, de entendê-las, né? Ele vai dizer assim, olha, eu consigo enxergar esse lugar da passividade, né? Eu consigo enxergar o lugar de um afastamento contemplativo. Eu vou compreender o quintal que está aqui na frente, contemplando ele, olhando, né? Fazendo descrições, imaginando, meditando. Isso é um ponto de vista possível. Agora eu posso virar a chave, começar a olhar as funcionalidades dele, olhar como eu interajo com ele, né? Isso é uma virada de chave, né? Simplesmente você mudar o ângulo de visão, que era aquilo que comentávamos dentro da fenomenologia. E é isso que deflagra esse processo fenomênico, porque essa primeira virada de visão, ela me permite entender que eu não preciso permanecer só no processo reflexivo, mas eu posso ingressar no plano da ação. E o pensamento bergsoniano ele é campeão em fazer isso. Ele diz assim, olha, na realidade, muitas vezes a nossa reflexão ela é dirigida e dedicada em virtude da ação. Tá? Um bom exemplo disso vem das ciências comportamentais, notadamente da psicologia. Uma coisa é você entender que existe um problema num relacionamento que você tem. Suponha lá, você tem um relacionamento com alguém, tá? Um relacionamento amoroso, que geralmente são os mais complexos, porque trazem mundos muito diferentes e colocam em choque. Então você tá lá apaixonado, apaixonada por alguém, e essa pessoa tem coisas assim super distintas de você. E no começo tá tudo encantamento, você, né, passa por cima, esquece, não se incomoda. Mas com o passar do tempo as diferenças elas vão ficando mais agudas. E daí você começa a olhar para aquilo e começa a dizer, putz, tem alguma coisa errada aí, não tá dando certo, a gente tá discutindo demais por causa disso, né? E mais que isso, essas discussões elas se disfarçam em discussões por bobeira, né? Pensa, quem nunca discutiu se mora junto com outra pessoa, quem nunca discutiu por conta de deixar a toalha em cima da cama, ou coisas análogas, né? Deixar uma cadeira do lado errado, tirar comida da geladeira, deixar um tubo de pasta aberto, coisa que vai. A discussão ela começa aí, mas na realidade ela tem raízes mais profundas, né? Isso é irrelevante, sempre foi. O que acontece é de repente, na realidade, eu falo para a pessoa, ela não me escuta. Pronto, tem o problema, porque a pessoa não discuta. O que está acontecendo? Por que ela não discuta? E aí você começa a explorar e refletir sobre o assunto. Uma coisa é refletir e descobrir o problema. Outra coisa é resolvê-lo. Né? Então você começa a perceber, por exemplo, não, mas a pessoa não me ouve. Tá, mas e como é que você resolve isso? Tá? Você constata, ou você diz assim, olha, eu tenho um problema, eu não ouço o outro. E como é que você resolve isso? Uma coisa é você constatar o problema e girar em torno dele, saber falar dele, poder falar dele, verbalizar ele. Outra coisa é você criar uma dinâmica de solução. Eu, por exemplo, tenho um problema. Eu tenho alguns problemas, né, como todas as pessoas do mundo, né, mas eu tenho um problema fundamental. Eu sou muito desatento. E eu consigo constatar que eu sou desatento e vejo as consequências da minha desatenção. Isso é uma coisa, isso é reflexão pura. Mas eu precisei fazer uma transição. Isso eu aprendi com a minha psicóloga. Ela me falou: você tem que fazer uma transição, você tem que tomar uma decisão e mudar, você tem que praticar, praticar, praticar para você poder mudar. Ação. E aí existe uma ação, existem exercícios que me permitem me vincular mais especificamente ao universo que me cerca imediatamente para eu poder me relacionar com ele e para eu poder agir nele, para eu poder estar mais atento, para eu ficar menos avoado. Aí a questão que ela me colocou foi a seguinte: você tem que descobrir a raiz do fato de você ser avoado. Daí você vai começar a deixar de ser avoado lutando contra essa raiz. Qual é a raiz? Eu tenho problema de ansiedade. E quem é ansioso, ansiedade é um problema bastante comum, infelizmente. Quem é ansioso sabe que a gente sempre fica com a cabeça no problema futuro. Então, quando você está pensando no problema futuro, a tua cabeça não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. No máximo, ela alterna entre uma e outra. Então, você está tirando a atenção de uma situação que demanda a tua atenção agora. Então, primeiro você precisa testar, você precisa achar um caminho para eliminar a tensão para você poder chegar aqui. É a mesma coisa. Em todas as searas da produção do conhecimento, nós começamos a entender que o terreno, o plano da ação exige, que ele compele, que as nossas reflexões detectam situações porque há defeitos no plano da ação. Chega a um ponto exageradíssimo, depois dos teóricos da argumentação, que a gente vai estudar lá na frente, Habermas, Karl Otto Appel, Teubner, nesse povo todo, o próprio Alexi, que a produção da ciência ela se torna, em todos os seus sentidos, uma produção quase que exclusivamente para a ação. Isso vem, eu comentei com um dos grupos, o Guy Debord, comentei o pessoal da Sociedade do Espetáculo que vem depois. Em muitas esferas, o pensamento pós-moderno abraçou de tal forma essa causa, essa ideia da ação, que ele se tornou só performance, uma ação que não traz necessariamente, ela evoca processos reflexivos, mas não necessariamente deriva deles. Né? Se vocês quiserem ter exemplos legais disso, procurem os happenings como expressões artísticas. Eu sou apaixonado pelo happening. Ele traz reflexões, mas ele não necessariamente vem de uma reflexão encadeada. Ele traz sentimentos, sensações, circunstâncias de vida.
Percebem? Então essa jogada, ela aparece dessa maneira e ela cria esse vínculo. Para nós é um problema. Se o jurista está só interessado em agir e não refletir, o que perde sua força é o princípio. Tá? Eu tive uma conversa com um colega, por exemplo, esses dias eu comentei com alguns de vocês, sobre a possibilidade de você, e eu continuo sendo contra, ele continua sendo a favor, porque ele tem o olhar do processualista, ele tem um olhar muito, muito bem fundado, não estou dizendo que ele não refletiu, muito pelo contrário, ele tem uma reflexão muito profunda e muito convincente, inclusive. Mas tem outras pessoas que não têm, né, e isso é um problema. O fato de você poder tirar, de você poder pegar a CNH de alguém, a carteira de habilitação, para obrigar a pessoa a pagar uma dívida, em termos processuais. Ele me diz assim, cara, é o único jeito de se obrigar. Eu já pensei, a gente já pensou coletivamente sobre esse problema e não tem solução. E a questão dele, veja, ela é refletida, ele diz, eu não posso ficar sem solução. Eu falo, pois é melhor ficar sem solução a lesar um outro direito que nada tem com a situação. Porque aí a gente está basicamente instaurando um regime de policiamento. Ele fala, eu entendo sua reflexão, só que daí a gente já está falando de um plano metajurídico. Eu me pergunto, será que estamos? Eu acho que essa é a discussão real do direito. E nós discordamos fundamentalmente na nossa visão teórica. Né? Agora veja, ele tem uma reflexão e eu tenho outra. E aí ação e reflexão estão conjugadas. Tem pessoas que simplesmente dizem, agora eu posso, então eu faço. Percebem? Eu peço para prender esse CNH para ele pagar a dívida. E não está preocupada em entender que isso vai ter um impacto mais amplo, inclusive nos direitos da própria pessoa que está levantando a lebre. Perceberam? Quando vira só ação é um perigo. Mas, ao mesmo tempo, a leitura jurídica não pode ser só reflexiva. Né? O questionamento que esse meu amigo faz é interessante, que ele diz assim, Rafa, o problema é que no campo da ação nós não temos outra solução. E nós precisamos de uma solução. Sim. E de fato, nós precisamos de uma solução, né? Senão a gente tem processos para cobrar dívidas e o credor fica chupando o dedo. E às vezes, assim, a gente pensa, ah, mas o credor é uma empresa. Não, às vezes é uma coisa muito complicada, muito mais grave. A gente tem outros mecanismos que a gente usa e não funcionam, né? Às vezes é alguém que precisa da grana para comer, para sobreviver e não tem. Né? Percebe a jogada? Então seria mais ou menos esse diálogo entre reflexão e ação. E mais do que isso, esse diálogo ele é interessante porque ele determina a necessidade da gente equilibrar princípios e mecanismos práticos. Você tá, isso é um dos primeiros grandes pontos que mostra uma dessas questões, né, um desses elementos que permeia todo o fenômeno jurídico historicamente, sempre a reflexão e a ação, julgar e agir. Isso tomou formas diferentes em épocas diferentes. Hoje, por exemplo, é como fazer com que eu possa cobrar efetivamente uma dívida. 50 anos atrás a discussão era como é que um juiz pode tomar uma decisão perfeita se uma decisão perfeita exige um tempo que ele não tem. Decisão enquanto ação, reflexão para a decisão, o pensamento, né, o raciocínio da decisão, o refletir sobre a decisão enquanto reflexão pura. Percebem? Isso sempre apareceu. Né? Como é que eu vou tomar uma decisão sem ter a verdade inteira? Reflexão e ação. Decisão como ação, o ter a verdade, o buscar a verdade como reflexão. Isso é um elemento perene do fenômeno jurídico. Você pode olhar na antiguidade, pode olhar hoje, vai estar lá. Você vai encontrar em algum lugar esse dilema. Tá? Assim como o dilema segurança jurídica e justiça, que eu vou discutir em outra ocasião, também está presente. Tá? Quando a gente acha uma dessas atribuições que o fenômeno tem em si, que caracteriza o fenômeno, a gente tem aquilo que nós chamamos de quale. Tá? Assim como por exemplo, assim como um objeto, uma pessoa, uma coisa tem propriedades ou características, um fenômeno tem quale, ou qualia no plural. Tá? Isso é um quale do fenômeno. Ok? Qualia é como se fosse uma característica do fenômeno. O fenômeno jurídico tem um qualia. Então, parte da nossa tarefa aqui vai ser também descobrir as qualia do fenômeno jurídico, ou seja, as diversas características do fenômeno jurídico em seu contexto geral. Né? Os bloquinhos de formação da história do fenômeno jurídico, da concretização do fenômeno jurídico. Beleza? E aí a gente chega aqui nesse lugar que é de soma da ação, reflexão e decisão. Né? Eu já acabei pincelando aqui para vocês quais são as relações que existem aqui, né, nessas raízes cognitivas, morais e psicológicas da ação. Veja, essa é uma discussão que vai tomar um pouco mais de tempo, eu só vou introduzi-la aqui, até porque eu acho que eu já estou estourando geral meu tempo. Né? Eu disse que ia fazer uma aula mais curta, ela não ficou curta pelo jeito. Mas a gente tem que entender o seguinte, o direito, ele efetivamente ele vai impactar sobre os comportamentos e vai impactar sobre estruturas sociais, nessa ânsia de resolver conflitos que podem ser absolutamente destrutivos, né, que podem afetar a natureza de indivíduos, sociedades, coletividades, práticas, de modo a destruí-las. Né? Então a gente tem essa preocupação.
Tem lugares que talvez digam respeito mais especificamente à maneira da gente encarar essa capacidade de tensão, regulamentação e condução, e esses lugares eles vão passar por certas regiões, digamos assim, que dão pistas sobre as qualia que nós estamos procurando. Tá? Então, assim, a gente já viu que o direito não é regulação de comportamento, mas tem uma consequência na regulamentação comportamental. Né? O direito ele não é moral, mas ele tem uma consequência. Ele vem ou ele recepciona elementos morais. Tá? É muito difícil que eu queira respeitar uma lei que é imoral. Né? Mesmo que ela me traga vantagens, é uma coisa que não assenta bem no estômago. Ela tira a segurança da gente. Depois a gente vai entrar em mais detalhes nisso também. Né? O direito ele também começa a compreender que existem traços psicológicos tão entranhados que é difícil você regulamentar. E contra alguns a gente luta muito. Vocês querem ver um exemplo? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, a violência ganhando umas proporções muito estranhas. Não é tanto a quantidade de atos violentos, tá? Porque isso infelizmente mantém um número elevado em muitas sociedades por uma série de razões que podem ser econômicas, podem ser, enfim, né, estruturais e por aí vai. Mas é engraçado engraçado trágico, né, eu digo, mas é uma situação trágica porque a gente vê que existe uma banalização da violência muito grande. Então hoje a gente vê, por exemplo, fulano de tal matou um sujeito por causa de uma antena. Depois eu vou contar esse caso para vocês. O sujeito jogou uma antena fora, o outro foi lá e recolheu, guardou no fundo de um estacionamento. Dia seguinte, o cara que rendeu esse cara que tinha guardado a antena, foi lá e pegou a antena, viu que era lixo e jogou fora. De noite o cara chegou para pegar a antena, brigou com o outro. Ela falou, cadê minha antena? Falou, cara, era lixo, eu joguei fora. Ele falou, não, eu recolhi a antena porque eu queria levar para casa. Não sei o que. Eu falei, cara, você nem ia conseguir usar, tava quebrado. Brigaram, o cara sacou uma arma e deu um tiro no sujeito que jogou a antena fora. Ou, né, pessoas que, assim, você vê falando sobre pandemia, né? O sujeito foi a um restaurante e tava, então ele estava evidentemente todo mundo de máscara, respeitando distância e espaço, sei lá porque o cara tinha ido no restaurante. E tiraram a máscara para comer e o cara tossiu durante a refeição. O cara que estava na mesa do lado, Covid! Covid, você tá com Covid? O cara, não tô com Covid, só tossi, me engasguei com a água. Covid, Covid, sai daqui, sai de perto de mim, põe essa máscara, sai de perto de mim. Começaram a brigar, o cara foi espancado, porque tossiu. O cara foi espancado no restaurante porque tossiu. É, essa banalização, ela mostra traços psicológicos que passaram por um filtro transformador muito intenso na nossa sociedade. A gente tem hoje essa banalização é resultado de um processo. Né? O professor Costa, numa discussão no texto que ele publicou, que eu achei belíssimo, ele definiu isso muito bem. Nós estamos vivendo uma sociedade infantilizada. Né? E não poderia haver definição melhor. Robert Moore, o psicólogo junguiano, ele neo-junguiano, ele falava, né, ele faleceu já faz uns 4, 5 anos, ele falava que as sociedades contemporâneas elas não têm elas perderam a capacidade de passar por uma transição amadurecedora. Elas não têm rituais de amadurecimento mais, né? E por conta disso nós ficamos eternamente presos em ciclos de narcisismo infantil. A gente fica preso. Por que narcisismo infantil? Toda criança tem uma batida narcísica. A criança pensa, por exemplo, na imaginação dela, ela é uma heroína, né? Infalível, né? E ela quer sonhar em ser o adulto infalível, perfeito. Daí, quando é que a gente vira adulto? Quando a gente aprende que a gente vai ser humilhado, vão sacanear com a gente, que a gente vai falhar, que a gente vai quebrar a cara. E aí a gente aprende, ao invés da gente se frustrar absolutamente e morrer porque não deu certo alguma coisa, ou um romance, um emprego, porque a gente fez papel de bobo, cara, isso acontece todo dia, né? A gente, como adultos, olha para a situação, bate a poeira e fala, ok, dá uma risadinha e vida que segue, né? A gente sabe que a gente vai fracassar, a gente conhece as nossas limitações como adultos, vocês sabem, né? Vocês como adultos conhecem as limitações de vocês e conhecem, né? Não todas, evidentemente, ninguém conhece todas, a gente vai aprendendo com a vida, mas vocês sabem que vocês têm limitações, vocês sabem que vocês têm talentos, e daí vocês se fiam nos talentos para contornar as limitações, e é assim que a vida funciona. Na mente da criança, não. A criança entende que ser capaz de fazer as coisas é ser infalível, é ser perfeito em tudo. É ser capaz de fazer todas as coisas. Né? E é um estágio que a gente tem que passar, claro. Só que a gente não pode ficar preso nele. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente desenvolve uma perspectiva narcísica de mundo. Ou seja, quando a gente falha, não foi a gente que falhou. Porque a gente é perfeito. Então, se a gente não amadurece, isso acontece. Como a gente é perfeito e alguém vai lá e discorda da gente, alguém vai lá e barra alguma coisa que a gente faz ou mostra um defeito, a gente não aceita.
E porque a gente não aceita, a gente responde da única forma que a gente vai saber responder quando a realidade desaba. Aliás, tem dois jeitos, né? Um jeito é se enfraquecer, aborrecer, ficar triste, se martirizar, se rasgar, dizendo, meu Deus, o mundo não me entende. O outro jeito é fechar a mão e bater. É legal, você tá errado e eu tô certo e você tem que enxergar a qualquer custo. Percebem? Então, eu acho isso interessante porque basicamente isso é um encaixe psicológico que está afetando profundamente a maneira como nós regulamos o direito. Aí você vai lá, baixa a pessoa na delegacia. Se estapearam porque estavam discutindo por causa de, sei lá, uma celebridade. Ah, se estapearam, levou uma surra porque tossiu no restaurante. Matou um cara por causa de uma antena. Né? Esse tipo de coisa vai ter que ser regulada pelo direito. E tá cada vez mais numeroso, são umas coisas assim, cada vez mais pífias, cada vez mais absurdas. Você vê às vezes homicídios escabrosos acontecendo por razões patéticas. Desculpe dizer isso, mas patéticas, né? Assim, eu não acho, eu sinto a dor, tá? Não é uma questão que eu acho patética, eu sinto a dor. Um sujeito me vai lá, um estrangeiro vai lá e sequestra o cachorro do vizinho e come o cachorro do vizinho. Cozinha e come. O vizinho descobre, fica furioso, vai lá e mata o vizinho que levou o cachorro com requintes de crueldade. Eu entendo, olha, eu tenho uma cachorrinha, eu amo minha cachorrinha, detesto que façam crueldade com o animal, não acho certo, né? Estou passando por uma transição vegetariana profunda faz uns anos mas cara, você precisa matar uma pessoa por isso? Sentir raiva e chegar às vias de fato são coisas diferentes. E um adulto tem que entender isso, né? Quando a gente é criança que a gente fica com raiva e bate. Percebem? Então existe um traço psicológico que está afetando. Existem traços morais que afetam o direito, tanto para bens quanto para males, né? Existe uma moralidade, por exemplo, que restringe as nossas ações sociais, que faz com que nós respeitemos a intimidade dos outros e assim por diante. Existem outras formas de moralismo e existem práticas antimorais que afetam do mesmo jeito, né? Então, práticas misóginas, práticas antifeministas, práticas preconceituosas. Infelizmente, tem que regular isso. E assim vai, né? Então a gente tem esses elementos todos que estão aí sendo regulamentados, eles estão sofrendo rescaldo dessa regulamentação, tá? Veja, na sociedade, nós vamos aqui, eu fiz uma separação, essa separação é muito, muito, muito maleável e cada autor vai usar a sua. Eu peguei essa separação aqui, grosseirissimamente adaptada, de um autor que eu gosto muito, que é o Antônio Castanheira Neves. Ele é um teórico do direito, ele já está aposentado, já tem um substituto na cadeira dele, que é o Aroso Linhares, né, que também já envelheceu, mas ele praticou basicamente a teoria dele nos 70, 80, 90, ele praticou muitas teorias dele, e o livro de teoria do direito dele é de 2000 e pouquinho, então ele já envelheceu um pouco, mas eu acho uma estrutura muito sólida. Ele opera sobre bases existencialistas, né? Ele vai dizer assim, olha, nosso corpo, que a gente chama de sociedade, por assim dizer, aspas, né? Ele tem quatro grandes dimensões. Isso é só para fins didáticos, que elas estão todas misturadas e operando umas sobre as outras, né? Mas nós vamos ter um lugar de estruturas. Isso aqui já é um acréscimo que eu fiz aqui para tentar explicar o que ele está colocando, né? Então, economias, instituições, estruturas morais, operadores éticos e por aí vai, né? Então, a gente poderia voltar aqui ao próprio Marx falando em infraestrutura e superestruturas, né? Ainda que eu não vá usar muito, porque daí existe uma superestrutura cultural, por exemplo, né? Existe uma concretude que é a nossa vida diária, como você sai para o trabalho, faz suas compras, ganha o teu salário, faz teus estudos, vive, respira, enfim, come, bebe, e assim por diante, dorme, e assim por diante. A tua vida perdão, a tua vida, um elemento histórico, que evidentemente vai contar, por exemplo, que a sociedade curitibana tem 200, 300 anos de história, e esses 200, 300 anos foram levando lá desde o que chamam de um entreposto de secos e molhados, na realidade uma casa de apresamento de indígenas, né, infelizmente, e toda uma experiência religiosa que vai sendo desconstruída e reconstruída para chegar ao que nós temos hoje, então uma cidade com determinado perfil político, econômico, social, uma cidade que tem vida universitária, que partilha um parque industrial com São José dos Pinhais e que tem, enfim, seja lá o que for, né? Tem uma distância razoável para um porto e por aí vai. E a cultura. Né? A cultura, veja, por isso eu falei lá atrás, quando eu usei o termo cultura, eu inverti para fenômeno, porque cultura é um pouco geral, mas aqui ele tem um propósito. Né? Cultura significa todo tipo de encargo simbólico ou representativo que nós utilizamos para interagir com o nosso meio. Né? E existe uma cultura jurídica, né, que é elemento fundamental, uma peça fundamental do fenômeno jurídico. Então, assim, eu poderia substituir sociedade aqui por fenômeno jurídico ou por fenômeno social. Né? E a gente tem estruturas, concretude, história e cultura. Né? Ele vai dizer, o Castanheira Neves ele diz para a gente assim que o nosso papel é fazer um diálogo entre a realidade
dessas esferas e o nosso mundo. Então, nós trabalhamos sempre com aquilo que ele chama de histórico, concretude, sociocultural. Histórico, concretude, sociocultural. Então, a vida concreta e sua historicidade de outras vidas concretas que a ela se sobrepõem, e a dimensão social e cultural, né? O que a gente faz nesse sentido? A gente pega a cultura jurídica e derrama sobre esse universo. E ela é automática para nós. Tá? Então, o nosso objetivo é justamente esse, é transformar essa cultura jurídica em uma cultura intuitiva. Beleza? Chega por enquanto. Eu vou voltar nesse último slide, depois eu vou seguir com outros, tá? Para sexta-feira. Falei para vocês que era longo, eu preciso muito, 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 muito que vocês me digam se essa sessão ficou clara, tá? E eu sei que vai demorar um pouquinho para ver, mas eu preciso que vocês me contem porque ele não é um assunto simples nesse começo, tá? E eu tenho um problema pessoal, eu não consigo fazer eu não ia conseguir, por exemplo, pegar o Santiago Nini e repetir a coerência dele, porque eu não estou absolutamente convencido pelas razões dele, né? O que eu estou colocando para vocês aqui é o que eu entendo como mais íntimo e convincente no que diz respeito à disciplina. E isso vocês podem sempre esperar de mim. Eu não vou conseguir jamais trabalhar com teorias que eu acho furadas. Eu posso explicá-las e questioná-las, mas eu não vou conseguir defini-las como teorias válidas, tá? E também, então assim, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo lidar com algo que não me convença. Esse desenho, ele é convincente, mas ele não está completo ainda. Então eu preciso que vocês me contem se começou a ficar claro agora o que é a teoria do direito, enquanto disciplina que analisa o fenômeno jurídico por excelência, gerando essa intuição na gente, que é a intuição da cultura jurídica. De modo que a gente olhe para as coisas e a cultura jurídica floresça e se derrame sobre essas coisas. Tá? É isso aí, galera. Vamos conversando na sequência, beleza? Até sexta, espero vocês lá. Já vou deixar mais uma atividadezinha para a gente brincar na sexta-feira. Fechou? Valeu, galera. Até mais. Deus abençoe.